Boa tarde, professor. Então, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de antropologia. E hoje nós vamos retomar aquele tema que trabalhamos eu creio que no segundo texto, que é o tema da aproximação da antropologia com a ciência do direito. É um texto de Cláudio Reis, que vocês, né, têm acesso, já tiveram acesso pela plataforma. E nós vamos fazer uma discussão em duas aulas, nesta aula e na aula da próxima quinta-feira. Portanto, apontamentos sobre a relação entre antropologia e direito. Esse texto tem basicamente quatro temáticas. A primeira temática é a temática do Estado, universalidade e particularidade. Veja, é certo que uma das principais razões da existência do Estado, enquanto uma instituição central na organização da vida social das pessoas, corresponde ao fato do Estado ser uma espécie de protetor da sociedade que representa. Então, uma primeira característica do Estado é essa função de proteção que ele tem, claro, em relação aos seus indivíduos, às pessoas que fazem parte daquela sociedade. E o direito? Sendo o direito um dos principais instrumentos pelo qual essa referida instituição ela ganha legalidade em suas ações perante as pessoas, serão as normas jurídicas as responsáveis pelo direcionamento das condutas individuais ou coletivas. Em qual sentido? No sentido de garantir a vida em sociedade, claro, seguindo os ordenamentos político-ideológicos do referido Estado, já que os Estados têm as suas ideologias políticas e o direito, em tese, segue essa tendência do Estado. O fato de o Estado, no limite, respeitar essa sua ontologia, isto é, a garantia da vida de suas pessoas, né, dos indivíduos, das pessoas que fazem parte da sociedade, isso não explica a totalidade da sua existência. É preciso considerar que o Estado ele é uma instituição representante de determinados interesses encontrados nas relações sociais. E esses interesses eles vão ser reverberados especialmente nessas representações que, de certa forma, determinam o que é o Estado. E, vez por outra, claro, que essas representações da sociedade, elas se modificam. Às vezes, nós vamos ver claramente essa ideologia ou esses interesses particulares sendo mostrados nos períodos em que escolhemos os nossos representantes, onde ali, né, pelo menos visivelmente, há uma explicitação de quem é quem no jogo do domínio do Estado. Essa é uma contradição que o Estado liberal burguês, além de não solucionar, potencializa. E que contradição é essa? A contradição de que, olha, a grande função do Estado é proteger todas as pessoas. Só que o Estado ele é feito por pessoas que, por sua vez, estão ali representando seus interesses particulares. E, infelizmente, na realidade, ou seja, na real, no contexto concreto, muitas vezes as políticas do Estado elas não atendem a todas as pessoas devido a essa característica tendenciosa daqueles que fazem parte do Estado.
Dessa forma, como diz aí o texto, ele se movimenta em duas direções contrárias. Uma, no sentido de garantir a sobrevivência de todas as pessoas. Outra, objetivando efetivar os interesses dos setores dominantes da política e, especialmente, dos setores dominantes da economia, já que os grupos econômicos, que são, inclusive, os financiadores das campanhas políticas, eles não financiam de graça, né? Quando há um financiamento de campanha por parte do empresariado A ou B, eles têm em vista algo, né, de retorno em relação ao que o Estado pode fazer para os interesses particulares de setores, não é, econômicos da sociedade. Devido a esse movimento, ao mesmo tempo expansivo e restritivo, expansivo no sentido de pensarmos o Estado que atende aos interesses de toda a sociedade, e restrito no sentido de que ele representa os interesses de quem está lá, do grupo que, neste caso, domina o Estado, o direito, infelizmente, acaba assumindo essas formas contraditórias. Ou seja, o direito termina parcializando as suas decisões, as suas ações. Em linhas gerais, o direito existente, principalmente nos estados que adotaram a Declaração dos Direitos Humanos após a Segunda Guerra Mundial, está repleto de contradições fundamentais. E aí o autor diz que, isto é, coloca-se, ora, como representante dos interesses da sociedade, representantes da coletividade, ou, por exemplo, guardião desses grupos econômicos, guardião da propriedade privada. Mas, claro, que é preciso que a gente note e que dê destaque que a adoção dos direitos humanos pelo corpo jurídico de alguns estados foi um importante e é um importante fato histórico para a exposição dessa contradição essencial de tal instituição, já que esses direitos humanos eles estarão resguardados na Constituição. Daí a obrigatoriedade de, em parte, né, o Estado atender a esses grupos, digamos assim, marginalizados que ficam à margem dos direitos ou das, digamos assim, benesses que uma sociedade pode oferecer. A concepção jurídica singular vai revelar um forte princípio de universalidade do direito. Então, o direito, de repente, ele atende a interesses que são muito comuns em várias partes das sociedades ou dos estados nacionais. A terminologia direito, aí nós vamos utilizar aqui uma citação de Kelsen, o Cláudio utiliza essa citação de Kelsen, que ele diz o seguinte: a técnica social que consiste em obter a conduta social desejada dos homens através da ameaça de uma medida de coerção a ser aplicada em caso de conduta contrária. Olhem para essa citação e percebam basicamente esse aspecto universal do direito, essa característica da universalidade. Temos o direito, em tese, porque as pessoas se sentem ameaçadas, e claro que, né, aquelas pessoas que ameaçam a medida coercitiva que vai ser aplicada para esses ameaçadores da sociedade. Portanto, um elemento do direito que está presente, basicamente,
nas sociedades, é esse elemento que o autor coloca, ou seja, a coerção, ou o direcionamento da conduta dos seres e, claro que se essa conduta ela for contrária ao que manda a ordem, o sistema punitivo, o sistema coercitivo. Devido, então, ao seu caráter técnico, fundado numa intrínseca positividade / neutralidade, é que o direito pode atingir essa dimensão da universalidade. Esta universalidade jurídica, fundada na coerção, no entanto, não é a única maneira de compreender o caráter expansivo do Estado. Até porque, sob essa ótica, o universal também se coloca como representante de interesses determinados. Daí seu caráter quase exclusivamente, infelizmente, não é? É preciso a gente destacar isso, quase que exclusivamente coercitivo. Após a Declaração dos Direitos Humanos, a universalidade jurídica passou a se movimentar para outras direções, para a direção não somente coercitiva. Daí nós vamos ver outros princípios ou outros aspectos da universalidade do direito. O direito, a partir daí, começa a se preocupar com a existência do diferente, com a existência daquele que por muito tempo ficou à margem e que não teve direito. Até este momento, inúmeros setores sociais se encontravam extremamente fragilizados e desprotegidos do aspecto expansivo do Estado. E nós só vamos ver isso acontecer, ou seja, o Estado mirar a sua olhada a partir da década de 50, quando os Estados passam a enxergar as chamadas minorias da sociedade que não tinham direito a ter os direitos. Aliás, não é essa minoria, segundo conta aí no texto, o que ela representava? Não é? Representava o enorme perigo à vida social. Eles eram justamente os inimigos da sociedade. Negros, judeus, gays, deficientes físicos ou mentais que eram encarcerados. Esse grupo, neste caso, representavam a chamada anticivilização, por isso, vamos colocar aí a palavra, escapavam do movimento expansivo do Estado ou não eram enxergados pelo Estado. Como já falamos, e o texto aqui repete, com a promulgação dos direitos humanos, tais coletividades passaram a receber um novo olhar do aparelho estatal e, consequentemente, do direito. Agora, esse aspecto da universalidade, esse aspecto universal, ele também se vincula a esses elementos específicos ou a esses elementos particulares. Claro que isso não vai fazer com que as contradições que já falamos aqui, elas desapareçam. Essas contradições ainda continuam. De qualquer forma, esse caráter representou um importante avanço histórico-social para milhões de pessoas. Agora, determinadas ações como racismo, xenofobia, homofobia, elas passam a ser vistas de outra forma e passam a fazer parte do código, porque xenofobia passa a ser crime, homofobia também, racismo também, eles passam a constar, não é, das normas e quem a comete pode ser, neste caso, punido. Esses elementos, quando vão fazer parte da norma,
ou quando o Estado ele passa a enxergar essas populações que sempre ficaram à margem, claro que não podemos dizer que é um período ou um momento revolucionário para a história, porque essas pessoas passam a ter direito. Imagine, não é? Os deficientes que não tinham direito. Hoje, quando a gente faz as calçadas, né? Quando as calçadas são feitas, elas são pensadas em pessoas que, né, têm a sua deficiência na mobilidade. Mas para isso acontecer, foi preciso mudar essa característica do Estado e, consequentemente, não é como nós estamos vendo o próprio direito. É justamente nesse momento que a antropologia começa a ser indispensável aos operadores do direito, pois será a partir dela que a questão da multiplicidade de particularidades existentes na vida social passará a ser melhor compreendida. Daí essa importância das ciências humanas para que o direito ele possa enxergar esses campos, não é? Ou esses espaços, ou essas pessoas que estiveram por muito tempo, neste caso, à margem, não é, do próprio direito. Tendo como um dos objetivos centrais entender cientificamente a questão do outro, isto é, o diferente, a antropologia passou a exigir de quem operava o direito uma postura fundada num certo princípio antropológico. Quem é a pessoa? Em termos, né, de hábitos, de habitat, de costumes, de uma série de crenças, né, de uma série de elementos que completam o ser, ou que definem o próprio ser. Daí, não é, o direito, ele, não é, a partir deste aspecto, pensar o outro com as suas diferenças. Estamos falando do ideal ainda, não é? Existe um real que ainda não é, digamos assim, desta forma. A antropologia e a compreensão da sociedade, a cultura que pode ser tanto vista de cima, como também a cultura, como a gente vai ver aqui nesse texto, como ela pode ser vista de baixo. Algumas coisas nós já falamos aqui nessas aulas de antropologia, nos textos que eu deixei para vocês, especialmente no primeiro texto, quando discutimos o conceito de antropologia e desde quando a antropologia é uma ciência, quais são as suas correntes e os principais pressupostos. E aqui vamos relembrar a função que tem a antropologia. Certamente que, enquanto tema provocador de reflexões, a preocupação do ser humano em se autocompreender é bastante antiga e presente em diversas partes do mundo e povos. Nós vemos que a antropologia, em termos de autocompreensão e em termos também de alteridade, lá na Grécia, com os viajantes, nós já vamos ver, não é, princípios antropológicos. Os gregos, os romanos, os latinos, aqueles que chegaram aqui na América, eles trazem essa preocupação de conhecer e de descrever o diferente. Enquanto ciência, que vai tomando corpo, tomando forma, nós só podemos enxergar a antropologia entre o século XVIII e XIX, já que o século XIX é o século da ciência. É justamente nesse momento que a antropologia surge como uma forma de compreensão das relações humanas, diferente das explicações teológicas, mitológicas, artísticas e filosóficas. Ou seja, o ser humano aqui vai ser visto, não é, como eu falei para vocês, com o seu habitat, com os seus costumes, com a sua história, com o seu espaço, já que essa ciência, ela é uma ciência que enxerga o ser em sua completude. No primeiro momento, lá por volta do século XVIII e XIX,
O papel da antropologia vai ser o de entender civilizações consideradas primitivas, aqueles povos antigos, ou seja, todas aquelas sociedades existentes fora dos espaços, inclusive europeu e norte-americano. Será, portanto, a partir do olhar ocidental, e esse olhar não deixa de ser o olhar etnocêntrico, é aquele que olha para fora, e olhando para fora, enxerga primeiro a sua cultura e julga a cultura do outro com a sua cultura. É desta forma, por exemplo, que os povos serão enxergados, é dessa forma que vai haver aquela divisão, ou aquele olhar em que eu sou o civilizado e o outro é o bárbaro, porque não se encontra no mesmo estágio de desenvolvimento. No caso da Europa, que século XIX já passava por suas revoluções industriais, já tinha o seu sistema bancário, já tinha suas universidades e suas escolas, eles se sentiam, não é, melhores e superiores. E o outro sempre era o inferior. É esse olhar etnocêntrico que vai ocorrer no século XIX e infelizmente, a antropologia estará ligada a esse aspecto. Um autor antropólogo de um livro sobre antropologia, eu tenho até aqui nos meus livros aqui da biblioteca, François Laplatine, ele vai dizer: as sociedades estudadas pelos primeiros antropólogos são sociedades longínquas às quais são atribuídas as seguintes características: sociedades de dimensão restritas, que tiveram pouco contato com os grupos vizinhos, cuja tecnologia é pouco desenvolvida em relação à nossa, e nas quais há uma menor especialização das atividades e funções sociais. Então, perceba como vai ser esse olhar para o outro, como vai ser essa mirada, como vai ser essa compreensão e, especialmente, essa explicação. O outro é o diferente. Com a expansão dessa civilização ocidental para as demais regiões do mundo, e aí nós vamos ter, não é, o colonialismo, ou o novo colonialismo no século XIX, onde o europeu chega na África, chega na Ásia, toma de conta e passa a aplicar um projeto civilizatório naquelas nações. A antropologia vai chegar no século XX encarregada de resolver o seguinte problema: aquele selvagem das civilizações atrasadas estava desaparecendo, levando tal ciência à compreensão de certos sujeitos sociais de sua própria sociedade, fundamentalmente aqueles existentes fora das sociedades urbanas industrializadas. E aí, claro que a antropologia precisa mudar a sua mirada, a sua olhada, a sua investigação, porque esse projeto civilizatório da Europa poderia colocar em xeque a vida, a história daquele, entre aspas, como está aí no texto, selvagem. Daí toda uma preocupação de registrar a história do outro, de pesquisar o outro para que o outro não desapareça ou não morra, já que esse projeto civilizatório ele está, neste caso, em curso. O selvagem agora deveria ser encontrado não fora, mas agora também dentro do Ocidente. E aí começaram a realizar pesquisas para encontrar pontos de interseção, ou pontos, não é, que, de certa forma, pudessem espelhar esse outro de fora que estava desaparecendo. E aí, dentro, eles passaram também a enxergar o seu povo. Mas o seu povo não é das sociedades industriais, das cidades industriais, dos locais, né, urbanizados. Mas eles passaram também a enxergar o homem do campo, o homem camponês. E a pesquisa antropológica, ela se interessa, além de se interessar por esse selvagem, que é bom, o famoso bom selvagem, este camponês, que não é selvagem, mas não reproduz as mesmas características do
homem urbano ou do ser urbano. A partir dessa reorientação, a antropologia começa a ser mais comparativa, socialmente falando e culturalmente falando. Ela passa a enxergar os povos, perceber, claro, as suas semelhanças, mas especialmente as suas diferenças. O que difere um povo do outro. Mais uma vez, recorremos aí a Laplatine, que ele vai dizer o seguinte: o conhecimento antropológico da nossa cultura passa inevitavelmente pelo conhecimento das outras culturas, e devemos especialmente reconhecer que somos uma cultura possível entre tantas outras, mas não a única. Isso é muito importante, porque a partir daí, este diferente, enquadrado como selvagem e inferior, ele poderá ser visto não como inferior, mas como diferente. Que a minha cultura não é a cultura única, que o outro também tem cultura e que deve ser, neste caso, respeitado. O próprio conceito de cultura, um dos pilares da ciência antropológica, passou a ser problematizado, ou seja, passou a ser investigado. Os antropólogos, já no início do século XX, começaram a questionar a tradicional visão que a própria antropologia tinha de enquadrar os povos, separar, inclusive, como a gente viu no texto de antropologia, separá-los de forma hierárquica. E nesta hierarquia, aqueles que podiam, aqueles que iriam conseguir, aqueles que tinham conseguido e aqueles que não iriam conseguir, hierarquicamente falando. E como eu falei para vocês, dividindo a população entre aqueles superiores culturalmente, em função dos seus equipamentos, das suas estruturas econômicas, sociais, físicas, daqueles que não estavam no mesmo patamar. E aí entravam, por exemplo, africanos, asiáticos e ameríndios, especialmente, que eram povos, dentro desse processo de classificação, considerados, inclusive, não capazes. Eles não seriam capazes. E a antropologia do século XX, do início do século XX, vai problematizar esses aspectos, esses conceitos, e vai dizer não. Não é porque eles são diferentes e não têm estruturas que eles não são capazes. Eles são. Eles são, por exemplo, gente. O conceito antigo de cultura, inclusive nós, no texto anterior, falamos muito do conceito de cultura. E eu já tratei desse conceito aqui com vocês. Então, cultura, especialmente na passagem do século XIX para o século XX, era equivalente ao volume de leituras, a controle de informação, a título universitário, e chegou a ser mesmo confundido com inteligência, como se a habilidade para realizar certas operações mentais e lógicas fossem algo a ser medido ou arbitrado pelo número de livros que uma pessoa leu, as línguas que podia falar, ou os quadros e pintores que poderia comprar, entender, né, fazer. Era desse jeito, né, que a cultura era entendida. Cultos, cultura. Claro que esse conceito não existe. Eu estou dizendo não existe porque, enquanto professor de antropologia, nós não podemos aceitar que o conceito de cultura vá nesta direção. Mas quantos de nós não diz, olhando para alguém, fulano tem cultura, né? E o nosso juízo de valor, ele é um juízo de valor que está ligado ao tamanho de informação que tem o outro. Aí por isso que a gente diz que o outro, aquele fulano, tem cultura, porque tem livros,
que gosta de música. Olha, gosta de música boa. O aspecto, essa própria frase música boa já denota um tipo de conceito de cultura que nós temos. É boa para quem? Que é o nosso olhar, digamos assim, etnocêntrico, que é bem um pouco daquela tirinha que eu deixei na atividade, não é? Que revelava o etnocentrismo das duas figuras, né? Das duas mulheres, eram duas mulheres, e elas estavam ali, não é, com a sua, o seu olhar etnocêntrico sobre o outro, e sobre, inclusive, os olhos, né? Já que a informação eram os olhos. Então, o conceito de cultura, ou a própria palavra cultura, como diz aí o texto de vocês, uma palavra usada para classificar as pessoas e às vezes, grupos sociais, servindo como uma arma discriminatória contra algum sexo, idade, etnia ou mesmo a sociedade inteira. Veja para onde foi o conceito de cultura, veja a que serviu, neste caso, o conceito de cultura, nesse projeto civilizatório que eu falei para vocês, certo? Da Europa, quando ela promove essa nova partilha, não é, de terras, de povos, que aconteceu no século XIX. Justamente contra tal percepção sobre cultura, bastante perigosa em determinados contextos sociais, que os antropólogos passaram a desenvolver seus trabalhos. Não dava para continuar com esse conceito, reproduzindo esse conceito. Não é possível pensar ou conceber um indivíduo que não possua cultura. Todos possuem cultura, todos têm cultura, nós falamos no texto anterior. Toda e qualquer forma de explicar a sua realidade, seja por meio religioso, mítico, folclórico, musical, pode ser enquadrada como um processo cultural. Torna-se hábito, torna-se costume, torna-se algo, não é, operado pelas próprias pessoas, portanto, é o mundo da cultura. Roberto da Mata, que é um antropólogo nosso, ele vai dizer, né? A cultura permite traduzir melhor a diferença entre o nós e os outros. E, assim fazendo, resgatar a nossa humanidade no outro e a do outro em nós mesmos. Essa citação de Roberto da Mata, eu poderia dizer para vocês que é escatológica, não é? Uma citação importantíssima, porque traz a cultura para o centro de uma possibilidade de harmonia. Eu vou até usar uma outra palavra. Traz para o centro da humanidade o respeito. O respeito que a gente deve ter pelas outras pessoas. Vou repetir o que da Mata diz. A cultura permite traduzir melhor a diferença entre o nós e os outros. E, assim fazendo, resgatar a nossa humanidade no outro e a do outro em nós mesmos. Boa citação resgatada pelo autor do texto, o Cláudio Reis. Portanto, é preciso compreender as sociedades também a partir de uma visão não uniformizadora. As inúmeras diferenças culturais existentes devem ser entendidas como parte da própria vida social, sem buscar estabelecer hierarquias valorativas. E, como o autor aponta, mesmo quando determinada manifestação cultural se sustenta sobre aspectos irracionais ou mesmo antissociais, as suas características devem ser reveladas seriamente, ainda que elas não sejam, por nós, nesta revelação, confundidas. Portanto, não seguindo Cláudio Reis e seguindo Roberto da Mata, as diferenças culturais devem fazer parte da nossa
vida social, sem essa busca de valorar determinados grupos, determinadas pessoas, medir as pessoas, por exemplo, pelo a quantidade de riqueza que a pessoa tem. Obviamente que nós estamos sempre tendencialmente a nos colocar como melhores em relação aos outros. Isso é um perigo. Mas o autor diz que isso é natural. Nossas experiências sociais e culturais tendem sempre a se colocarem como mais justas e corretas quando comparadas às expressões socioculturais externas. Em termos, por exemplo, de religião, quando a gente emite juízo de valor sobre os povos islâmicos, aqueles que são mais, digamos assim, radicais, né? Os xiitas, por exemplo. A gente diz logo, são loucos. A nossa emissão de juízo é dizer que o outro é louco. Então, aquele que acredita em Maomé e coloca uma bomba no corpo, explode, ele é louco. Mas eu não sou louco, não é? Eu acredito em Deus, meu Deus não é Alá, não é? E meu profeta não é Maomé, eu não coloco bomba no corpo, portanto, eu sou sano. O insano é o outro. Então, essa tendência, eu estou dando esse exemplo, para dizer para vocês que essa tendência em nós existe. Como eu falei aqui em outras aulas, né, dessa percepção e desta reprodução que nós temos aqui, que ela é muitas vezes alimentada por nós mesmos, aqui nessa nossa região, Petrolina e Juazeiro, né? O juazeirense vê Petrolina de uma forma, o petrolinense vê o juazeirense de outra forma, trabalhando com essas concepções né? Etnocêntricas. Um outro antropólogo, Laraia, ele vai dizer o seguinte, né? O fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como consequência a propensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. Tal tendência, denominada etnocentrismo, que a gente viu no texto anterior, é responsável, em seus casos extremos, por ocorrências de numerosos conflitos sociais, infelizmente. Quantas guerras já não aconteceram? Quantos extermínios já não aconteceram? Por acharmos de que o outro, ele não serve à minha cultura. Daí, não é? As violências simbólicas, psicológicas e a violência física, que chega, inclusive, a exterminar e a matar os povos. Se, por um lado, o etnocentrismo serve para dar certa identidade social e cultural a uma sociedade ou grupo, por outro, pode se colocar como uma poderosa arma de destruição humana. Inúmeros crimes contra a humanidade já foram cometidos a partir de posturas etnocêntricas. Invasão da África, a invasão da América, a invasão da Ásia, as guerras mundiais, né, que tornam o outro o inimigo, e aí a gente vê uma certa... Eu acho que eu vou falar essa palavra aqui, não é juízo, não, mas a gente vê uma certa insanidade, né? Quando a gente assiste filme de guerra, e às vezes eu gosto de assistir alguns filmes de guerra, e é filme, né? É ficção. Mas a gente fica pensando, né? Como na guerra se produz o ódio do outro, né? Porque aqueles que estão em guerra, eles partem para cima do outro sem piedade, né? E existem as maiores atrocidades, não é? Contra as mulheres, por exemplo. Estupro, né, de mulheres em período de guerra, Ave Maria, né? É o que mais tem, né? O outro chega, e toma posse das pessoas de uma forma
que lhe tem o direito de fazer essas atrocidades. E aí a gente fica pensando, né? Quanta gente inocente que não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver, poxa, eu não tenho nada a ver, eu não apoio ninguém, né? Não apoio o partido A, não apoio o partido B, o governante A. Eu estou vivendo aqui a minha vida e, de repente, eu tenho que me proteger de bombas e me proteger do ódio alheio, do ódio do outro. Isso é terrível, chega até a me ficar arrepiado, porque, não sinceramente, não tem como, né? Você, desculpa, pensar nessas coisas, porque as pessoas inocentes, né, morrendo em função de brigas, né? Deixa eu me recompor, né? Veja, a visão que se tem do alto, da cultura do alto, identificando inúmeras cores em pé de igualdade, não pode deixar de ser completada pelas diferenças de tratamento existente entre as manifestações culturais nas relações sociais concretas. Por isso que, do alto, a gente tem que ver o todo. Do alto, a gente tem que ver a sociedade que tem as suas diferenças, que deve conviver com essas diferenças e que, claro, não é que essas diferenças precisam ser, neste caso, respeitadas. Antropologia e ideologia. A gente vai tocar no tema da ideologia porque ela é importante. Nesse instante eu estava falando, né, desses aspectos terríveis, né, quando os outros, né, são invadidos, e muitas vezes são invadidos em função dessas, não ideologias que vêm de cima, ou seja, essa cultura de cima, que termina promovendo, infelizmente, esses, absurdos. Mesmo que a antropologia afirme a cultura como uma dimensão ontológica do ser humano, isto é, todo indivíduo, é necessariamente produtor e receptor de uma dada cultura, não tenha dúvida. Ou seja, nós produzimos e recebemos. Mas é preciso, como diz o autor, relacionar essa situação com outros elementos da vida social. Não há dúvida de que o outro deve ser compreendido num contexto cultural particular, o que significa possuir uma visão panorâmica sobre a sociedade, quer dizer, vista de cima para baixo. Ou, como vai dizer o autor nesse texto, invertendo a ordem, de baixo para cima. No entanto, esse olhar isolado pode lançar determinado sujeito do conhecimento a um relativismo absoluto e perigoso. A partir de uma compreensão restrita a esse momento, é possível legitimar as mais bárbaras das ações, como já vimos legitimadas num passado tão recente. Desse modo, é de fundamental importância que esse primeiro momento da apreensão das manifestações culturais seja acompanhado por um outro momento. Em outras palavras, as culturas existentes na sociedade devem também ser compreendidas a partir de suas dimensões verticais, isto é, vistas também de baixo para cima, não apenas de cima para baixo. Sem esse olhar, não é possível responder às seguintes perguntas: por que é que existem culturas marginalizadas? Por que que determinados grupos sociais são marginalizados em suas manifestações culturais? E como a gente vai ver num quarto tópico, por que que tem grupos que não têm direito a ter direitos? E por que que esses grupos ficaram muito tempo à margem? Não foram vistos
compreendidos, não foram enxergados pelo Estado, já que o Estado era aquele que deveria existir, em tese, para garantir o bem de todos. E, na realidade, né, só garantia o bem de alguns. Aqui, certamente, a cultura deixa de ser entendida como se fosse uma entidade externa às ações humanas. Ao mesmo tempo, evidencia-se toda a importância em relacioná-la a uma outra dimensão da vida, que é a política. E, consequentemente, a dimensão da esfera do poder, porque a gente não consegue pensar o Estado, não consegue pensar a política sem pensar essa dimensão do poder. Portanto, cultura não é somente uma expressão da vida de todos os indivíduos, de todas as pessoas, ela é também, em alguns casos, instrumentos de dominação. Para confirmar isso, basta recorrer aos inúmeros acontecimentos históricos em que se estabeleceu a existência clara e conflituosa de uma determinada cultura subalterna e de outra cultura dominante. E essas culturas, claro, terminam se enfrentando, porque nós não estamos falando de coisas abstratas, nós estamos falando de coisas concretas que se identificam ou se reverberam em atos de pessoas, em atos, não é, pessoais. Esse aspecto político da cultura, em termos conceituais, podemos chamá-los de manifestações ideológicas. Portanto, para não cair no equívoco teórico da chamada cultura neutra, ela deve ser entendida ou deve ser interligada a uma outra dimensão intelectual e moral central da sociedade, que é a chamada ideologia. Ou campo onde, eu diria para vocês, as culturas são também gestadas, também produzidas, também, neste caso, elaboradas. Nós, em termos políticos, partidários, passamos a experimentar em nossas eleições, por exemplo, determinados elementos que eu não sei se tornaram ainda, eu gostaria que não, mas que podem se tornar hábitos ou costumes da divisão, da busca pelo poder. Esses processos de polarização que têm acontecido em vários países, que têm dividido, por exemplo, os países. Nós vimos recentemente a divisão que aconteceu na Bolívia, e a eleição aconteceu lá recentemente, no Chile, aqui no Brasil, o nosso processo ainda de polarização, quentíssimo nos Estados Unidos, a população, neste caso, dividida, e sendo estimular esses processos culturais, que eu diria para vocês que terminam não valendo a pena, porque promovem não a unidade, não é, da sociedade, mas promovem o desacordo, o desalinhamento. A ideologia como instrumento da cultura de dominação. Partindo dessa concepção, fica mais compreensível, por exemplo, os motivos que levaram o Ocidente a se colocar como superior ao Oriente. Do mesmo modo como os brancos se colocam como superiores ao negro, os homens que se colocam como superiores às mulheres. Ou o próprio homem, o homem macho, que se coloca superior ao gay, ao homossexual, ou até mesmo a mulher hétero, né, que se coloca como melhor do que, não é, a mulher que é homossexual. O erudito, que termina se colocando, não é, melhor do que o popular.
Divisões. Divisões, olhares etnocêntricos, muitas vezes xenofóbicos, e que terminam causando o que nós já conhecemos, né, em nossa sociedade. Assim, a ideologia, segundo Cláudio Reis, é um dos meios usados pelos dominantes para exercer a dominação real, fazendo com que esta situação não seja percebida como tal pelos dominados, porque nós não vemos de onde vem, nós somos alimentados. E esse alimento nos torna, ou seja, essas ideias, elas entram na gente, muitas vezes nós não sabemos de onde elas surgiram e elas terminam fazendo com que as nossas atitudes sejam de uma forma ou de outra. Em outras palavras, o que vai ser a ideologia é o processo pela qual as ideias e dos grupos dominantes se tornam ideias de todas as classes, de todos os grupos sociais. Isto é, essas ideias que vêm de cima, elas terminam sendo a ideia de todos, terminam sendo, não é, as chamadas ideias dominantes. Eu estou dizendo que vem de cima porque a gente, estudando, a gente sabe de onde vem. Mas eu disse para vocês nesse instante que a maioria não sabe de onde partem essas ideias. A maioria não sabe, por exemplo, que essa reprodução de ideias, ela serve a um grupo. Ela serve a um grupo. E aí, de repente, a gente vê fulano de tal, ou grupo de tal, que serve a uma ideologia tal. Sem mesmo saber o que é aquela ideologia, o que é aquela ideia. O Brasil passou por isso, eu disse para vocês que o Brasil passa por isso, mas o Brasil tem a sua história marcada por essas concepções dominantes. Dominantes, né? Você acha que a ideologia de que o negro não presta veio de onde? Qual classe dominava o Brasil que determinou que o negro não presta? De onde veio, né? Quem eram esses brancos que dominavam o Brasil, que eram proprietários dos escravos e que, de repente, passaram a ideia que o negro não presta? E muita gente reproduz isso. Quantas pessoas ainda brancas não querem que seus filhos, filhas, casem com negros? E a gente não está falando do final do século XIX, quando os negros foram libertos oficialmente da escravidão. Nós estamos falando de segunda década do século XX. Tem gente que diz, não, um negro não, porque uma ideia dominante a dominar a ideia, não é, dos outros. O Brasil é a teoria do branqueamento. No século XIX e início do século XX, acho que até já falei para vocês dessa teoria do branqueamento. Inclusive, tem um livro pequenininho, dá para ler rapidamente, que é Quem é Bom Já Nasce Feito, que vai revelar muito desta teoria que o Brasil resolveu admitir e resolveu pagar para ver, pagar literalmente para ver a sua população branqueada, né? Do final do século XIX até o final do século XX, tem 100 anos, a população branca e capaz de desenvolver-se. Veja, como nesse país a miscigenação foi profunda, e no século XIX, algumas teorias apontavam para o fracasso da população miscigenada, que era a teoria deixa eu ver se eu consigo falar, degenerescência social, racial. Não é? Aqui no Brasil vai surgir um movimento muito forte de discussão sobre isso. Já que a miscigenação tem acontecido, brancos com negros, brancos com índios, índios com negros, nós somos essa mistura
de três grandes povos, logo estaríamos fadados ao fracasso, segundo a teoria do século XIX. Então, a saída que eles encontraram no final do século XIX para esse fracasso era continuar misturando a população, continuar fazendo com que houvesse miscigenação, mas que tivesse o grupo em tese superior como reprodutor da miscigenação. Como essa miscigenação iria ocorrer? O branco, ele iria vir para cá, o branco puro, puro entre aspas, né, porque não tem branco puro, mas era a ideia da época. Você trazia o branco puro para cá e ele começava a, né, se miscigenar, a se misturar. Acho que eu posso até retirar essa palavra miscigenar, mas é melhor usar a palavra misturar. Se misturar com os povos daqui, eles seriam os reprodutores. Essa reprodução ao longo do tempo, ela, em tese, para essa ideia, iria melhorando geneticamente a nossa população. E aí, os ainda misturados, né, e descendentes de índio, descendentes de negros, com o tempo, eles não existiriam mais devido a essa mistura, a esse tipo de reprodução, em que o branco seria, neste caso, a classe da sociedade brasileira, né? A classe da sociedade brasileira. Não seria apenas superior, mas seria a sociedade brasileira. Então, essa teoria foi conhecida como a teoria do branqueamento. Acreditava-se que, aos poucos, a sociedade brasileira se tornaria branca, devido à superioridade genética do europeu aqui residente. Não só aqui residente, mas aqueles que eram pagos para vir para cá. Um italiano recebia 500 mil réis para vir morar aqui no Brasil. Porque o interesse do Estado, o interesse do governo brasileiro, era tirar, neste caso, a perspectiva do fracasso, ou o próprio fracasso devido à miscigenação. Nós tivemos alguns autores que ficaram muito preocupados com isso, alguns foram entusiastas, mas pensaram o Brasil do século XX. Silvio Romero é um que está aí citado no texto de Cláudio Reis. Nós tivemos também Clóvis Bevilacqua, o próprio Tobias Barreto, o Rui Barbosa, esses autores contemporâneos, pensadores contemporâneos, que pensavam, neste caso, o Brasil. Como vai dizer Silvio Romero, né? O tipo branco irá tomando a preponderância até mostrar-se puro e belo como no velho mundo. Será quando já estiver todo aclimatado no continente. Dois fatos contribuíram largamente para tal resultado. De um lado, a extinção do tráfico africano, não vinham mais africanos para cá, e o desaparecimento constante dos índios. E o fato mais importante para esse branqueamento era a imigração europeia. Estavam pagando para os brancos da Europa vir, portanto, a sociedade brasileira seria povoada de brancos, já existiam os brancos aqui, iriam trazer mais brancos, não ia chegar mais negro, porque o tráfico já tinha sido, né, encerrado, e os índios, né, estavam terminando de matar todos. Basicamente, esse era o caminho traçado para esse processo de embranquecimento da população. E o que tem a ver o direito, né? Quais os aspectos do direito que vão contribuir para repensar a sociedade, para modificar, inclusive, esse estado de coisas, e para poder pensar o Brasil com os brasileiros. Isso não foi fácil, né? Porque a teoria ficou, a ideia ficou. Por isso que eu disse para vocês, não é? Não é à toa que ainda existam pessoas brancas que não queiram que seus filhos se misturem com negros, porque senão suja o sangue. Isso não é à toa.
Veja de onde vem, né? Vem desde muito tempo. Apesar de que, né, e vocês sabem disso, quantas relações sexuais não existiam de brancos com negros no tempo da escravidão? As amas de leite, certo? Então, essas relações, elas existiam, né, no tempo da colônia. Mas, né, quando a teoria chega, ela termina se tornando uma ideologia. E essa ideologia, ela começa a se reproduzir, neste caso, nos atos. Esses atos, eles terminam, não é, reproduzindo esse ideário, que é um ideário marcante do final do século XIX. Final do século XIX não foi fácil, no sentido de, por exemplo, não é fazer o que com os negros libertos? Eles vão ficar livres, e agora? Quer dizer que eles vão, não é, ocupar os espaços dos brancos? Isso não foi fácil. Como também não foi fácil, por exemplo, nos Estados Unidos. Até 1960, nos Estados Unidos, existiam leis que proibiam que brancos e negros ocupassem o mesmo espaço. Olha, se foi duro aqui, essa relação, ou esse, digamos assim, posicionamento da população marginalizada, especialmente da população negra, ainda é duro. É só a gente olhar para os cárceres, é só a gente olhar para as favelas, é só a gente olhar para as escolas, que a gente vai ver que os negros aí, não é, em favelas, cárceres, são maioria, universidade, minoria. A gente vai ver isso claramente. Nós não conseguimos reparar ainda esse problema. Nos Estados Unidos, também não foi totalmente reparado, apesar que as leis, a partir de 1960, elas foram mais duras e elas foram mais consistentes no sentido de, neste caso, né, fazer com que essas diferenças que eram tão marcantes e que ainda são tão marcantes nos Estados Unidos, elas diminuíssem. Nós não tivemos leis aqui no Brasil que impedia que um negro pudesse passear numa praça. Nos Estados Unidos existiam. Ou seja, aqui é a praça do branco. O negro não pode ir naquela praça. Nessa escola não estuda negro, só estuda branco. É proibido estudar negro nessa escola. É proibido, por exemplo, usar transporte coletivo. Tem que ter transporte coletivo para um e para outro. Então, lá a situação, nesse sentido, ela foi muito mais, não é, dura, mas também as leis elas foram muito mais consistentes no sentido de dar direito ao grupo, neste caso, marginalizado. E isso só vai ocorrer em função dessas mudanças que a sociedade experimenta depois da Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração ela é muito importante, porque, como diz esse texto, ela coloca essa população que está à margem, ela coloca essa população para ser enxergada pelo Estado, para ser enxergada pelas leis e para ser enxergada pelo direito. Então, nós vamos ter ali, eu disse para vocês, eu usei a palavra revolução. É uma revolução. É um movimento ou é um momento revolucionário da mudança de atitude. Mesmo que, como o texto coloca, as contradições ainda existam. Os estados, mesmo os Estados Unidos, eles não conseguem ter políticas para todos. O objetivo do Estado é a política para todos, mas termina não sendo. Em função de quê? Em função destas ocupações
ou ocupações que eu estou dizendo, deixa eu usar aqui uma palavra melhor, ou uma compreensão melhor, dessa apropriação de grupos pelo Estado. Então, ele se apropria. E aí diz, não, agora eu sou presidente fulano de tal, de esquerda, ou eu sou presidente fulano de tal, de direita. Claro que quando alguém toma o Estado e diz que é assim, a gente já sabe o que pode ocorrer. O que pode ocorrer com os outros. É aí onde está a contradição do Estado. Quando alguém se apropria dele e diz, não, agora a política é assim porque eu sou assim. A gente não pode esquecer que a sociedade ela é diversa. Mas eu vou deixar essa discussão, a continuidade dessa discussão, para a próxima aula, onde nós vamos ver, certo, os aspectos do direito e essa relação do direito com a ideologia.